noite, boa tarde ou bom dia, meu aluno, tudo certo? Hoje eu tô aqui, em um momento inesperado, em uma situação inesperada, uma situação mundial, fala do nosso país, mas está em todo o mundo, que é o Covid-19. Mas a gente não desiste de estudar, Vocês com certeza também não desistiram da prova. E na prova tem algo que é muito importante, Vocês sabem como eu dou importância para matéria de literatura, para as questões de literatura. A prova do concurso que você vai fazer, então, seja o concurso da ESA, SpaceX, ou qualquer outro concurso nesse parâmetro, nesse sentido, ela cobra normalmente 4 ou às vezes 5, 6 questões de literatura. E eu tô aqui agora, nesse vídeo, para dar algumas dicas, na verdade, especificamente 2 dicas de estudo da matéria de literatura para sua prova. Galera, é o seguinte, para a literatura na prova, é importante que a gente tenha em mente, como eu já disse, já dei um pequeno spoiler, 2 coisas. A primeira é que a gente saiba ler textos literários. Aí você vai me falar, pô, professor, mas eu não sei ler? Como assim? Eu consigo ler normalmente, as pessoas mandam mensagem no WhatsApp, mandam mensagem no Facebook, eu vejo post, eu consigo ler normal. Essa é a questão. O texto literário ele tem uma linguagem própria, ele tem uma forma própria de leitura. Não é como se a gente fosse ler um texto normal, um texto do cotidiano. O texto literário ele tem essa capacidade de ter algumas, na verdade uma linguagem mesmo, uma linguagem literária própria. Por que é importante que a gente saiba ler esse texto literário então? Porque na prova de vocês cairá questões com poemas, com partes de contos, com partes de romances. Então é importante que vocês saibam analisar, na verdade que vocês saibam ler mesmo esses textos literários, para que não deem bola fora, para que na hora que apareça lá, apareceu por exemplo um poema do simbolismo, apareceu por exemplo um poema de Camões. Putz, eu não estou conseguindo entender o que o poema fala e a questão pede exatamente isso, Como que eu vou resolver isso? Sabendo essas linguagens, sabendo articular essa linguagem literária. E aí então, que para quem já está tendo aula comigo, desde a primeira aula a gente está trabalhando esses mecanismos de leitura da linguagem literária, A gente viu as figuras de linguagem, a gente viu as especificidades do poema, a gente viu lá os encadeamentos, o controle dos versos, o ritmo e tudo mais, que é uma dessas partes da linguagem literária. Beleza? Essa é a primeira dica. Saber ler literatura, saber ler textos literários. A segunda dica é saber história literária. Muito importante que a gente saiba, que vocês saibam principalmente, a história literária. Porque esse é um conjunto de estudos da literatura, Dentro dos estudos a gente tem várias formas de compreender a literatura. Uma dessas formas é por meio da história literária, que é essa área de estudo que a gente aprende o que aconteceu com determinada época, por que alguns escritores escreviam daquela forma segundo aquela história daquela época. Então, isso é extremamente importante para que vocês saibam para a prova, para o concurso que vocês vão fazer. Por quê? Porque se pede, além da leitura, além de você ter que ler o texto literário, você vai ter que ler o poema, o pedaço do conto, você tem que saber contextualizar ele com o período. Então você tem que saber o que aconteceu naquele período e por que aquele período se reflete no poema. Então 2 coisas importantíssimas que você tem que saber. Ler o texto literário e compreender o texto literário. Compreender a partir de todo um contexto histórico, um contexto político, um contexto social daquela época. Beleza? Então essas 2 dicas, elas são importantíssimas, elas são imprescindíveis para que você faça uma boa prova. É isso, meu aluno. Eu vejo vocês na próxima. Tchau!